Amém, queridos, graça e paz. Vamos dar continuidade à nossa série acerca do Evangelho de João. Essa é a parte de número 36 e no vídeo anterior nós começamos a meditar no capítulo 5 da cura de um aleijado de nascença que estava enfermo por 38 anos e Jesus o curou. E lá nós aprendemos, conectamos com a nossa vida espiritual, que aquele homem não podia andar, ele andou, e Jesus falou com ele mais adiante: olha, você foi curado, agora não peques para que não lhe suceda coisa pior. Então, meus irmãos, nós aprendemos que hoje nós estamos em pé, mas aqueles que julgam estar em pé, cuidem para que não caia. Fomos libertos do lamaçal do pecado e postos em pé, mas nós precisamos perseverar até o fim. E o que Jesus falou para aquele ex-aleijado foi tremendo. Não peques mais para que não lhe suceda coisa pior. Ou seja, não vive mais na prática do pecado para que não lhe suceda coisa pior. Ou seja, Jesus estava ensinando para aquele ex-aleijado de que aquela cura física foi a manifestação do poder de Deus, mas acima dessa cura física está a vida dele, a salvação eterna dele em jogo. Então não peques para que não lhe suceda coisa pior. Pior do que você estar 38 anos sem poder andar, que é a condenação eterna. Então nós meditamos sobre isso. Nós vimos que os fariseus estavam perturbando Jesus, porque Jesus estava curando num sábado. Só que nós meditamos que até mesmo no sábado nós devemos trabalhar. No caso, o nosso sábado hoje é Jesus. Não tem um dia específico para guardarmos. Mas naquela ocasião, não era proibido fazer o bem no sábado. Então os fariseus estavam acusando Jesus de violar o sábado. Só que Jesus não estava violando o sábado, ele estava fazendo bem no sábado. É isso que eles não conseguiam entender por causa da religiosidade, por causa da falta de entendimento. E porque também eles não queriam ouvir a verdade, Então, eles estavam com inveja de Jesus. E por isso eles estavam perturbando Jesus, arrumando alguma forma, algum pretexto para apanhar Jesus em algum pecado. Mas Jesus venceu até o fim, amém, queridos? E dando prosseguimento a partir do verso 17, mas ele lhes disse: olha só, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Interessante que em Gênesis está escrito que Deus criou tudo em 6 dias, no 7º concluiu a sua obra e nele descansou. Só que Jesus fala, ele não descansou, ele continua trabalhando, ele não parou de trabalhar. E eu também, eu vim para trabalhar, inclusive no sábado. Por quê? Porque o sábado, embora seja um período de descanso, associando ao sábado da antiga ordem, é um período de descanso, mas não era proibido fazer a obra de Deus, não era proibido fazer o bem. E aí, esse é o nosso Deus. Isaías 64 está escrito que ele é um Deus que trabalha, continua trabalhando para aqueles que nele esperam. Eu até falei para os irmãos na última gravação que nem mesmo no milênio nós vamos ficar de braços cruzados só descansando, só curtindo lá, a mesa lá repleta, comendo, só se esbaldando. Não, meus irmãos, no milênio também vamos trabalhar. Só que vamos trabalhar no descanso, sem o pecado, meus irmãos. Sem as tentações, sem a necessidade de ter fé, porque nós já vamos ver Jesus como ele é. Amém? Só o amor vai permanecerá. Agora, pois, tem a fé, a esperança e o amor. Desses 3, o maior é o amor. Por quê? Porque o amor nunca vai acabar. Seremos envolvidos por esse amor, nesse relacionamento com o Pai e com o Filho para todo sempre. Amém, queridos? Mas a fé, nós precisamos de fé hoje. Nós precisamos da esperança hoje, porque ainda não chegamos lá. Mas até no milênio nós vamos trabalhar. Jesus não contou uma parábola em Lucas? Dependendo do galardão, muitos vão governar 10 cidades, 5 cidades. Governar, sacerdotar as nações. Nós vamos trabalhar, só que em descanso. Sim, mas a possibilidade de nos afastarmos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, queridos? Por isso Jesus falou, meu pai trabalha até agora, e eu também, eu estou trabalhando, inclusive no sábado. Porque não é proibido fazer o bem aos sábados. Verso 18.
Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, na perspectiva deles, né? Jesus não violou o sábado, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Meus irmãos, está claro que Jesus é Deus. Porque, embora esses judeus não reconheciam Jesus como seu Messias, eles sabem nas Escrituras que esse Deus tem um filho, e que esse filho é tão Deus quanto o Pai. A única diferença é a hierarquia, mas em todos os demais atributos são iguais. Amém, queridos? Iguais em todos os sentidos. Essa palavra igual aqui no grego tem a ver com igual em todos os sentidos. Onipotência, onipresença, onisciência, todo poder. Tudo, todos os atributos do Pai está no Filho. O Pai é eterno, nunca foi criado, o Filho também nunca foi criado, ele subsiste com o Pai desde a eternidade. Então é igual a Deus, igual. A única diferença é que o Filho é inferior na hierarquia. O Pai é a cabeça do Filho, conforme o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 11. O Pai é a cabeça do Filho, mas é tanto Deus quanto o Pai. Amém, queridos? Tremenda essa passagem aqui, né? Agora é o seguinte, vamos ler aqui um texto de Mateus, capítulo 12, versos 1 a 12. Em outra ocasião, Jesus conversando com os fariseus, que também estavam perturbando Jesus, porque ele estava fazendo bem no sábado. E olha como Jesus respondeu. Naquele tempo, Mateus capítulo 12, a partir do verso 1 até o verso 12. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas, em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhe disse: Não tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e com os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhes era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas somente aos sacerdotes da tribo de Levi? Então Jesus entendeu que aquele ato que Davi fez foi um ato profético, de que através da obra de Cristo na cruz, não somente os levitas poderiam participar dos pães da proposição e fazer o sacerdócio, mas todas as demais tribos. Porque hoje em Cristo Jesus, todas as tribos estão reunidas nele. Amém? Nós fazemos parte das 10 tribos que haviam sido dispersas por entre as nações, conforme meditamos no capítulo anterior, João capítulo 4, que a mulher samaritana nos representava e Samaria era a capital desse reino do norte. Se vocês acompanharam as últimas gravações do capítulo 4, estão entendendo o que eu estou falando, porque em Cristo Jesus nós somos as 12 tribos unidas no corpo dele. Então aquele ato de Davi foi um ato profético de que não somente a tribo de Levi poderia comer do pão da proposição e participar do sacerdócio, mas todos nós. Por isso que Davi não sofreu as consequências. Aí ele continua. Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Porque a obra do templo, meus irmãos, não podia parar. Eram sacrifícios diários e contínuos, tardes e manhãs. Então, não podia parar, inclusive no sábado. E o que Jesus estava fazendo? O sacerdócio. Jesus estava manifestando milagres, estava fazendo com que os seus discípulos com ele comessem, colhessem espigas e comessem no sábado. Eles estavam sacerdotando dentro do tabernáculo. A obra de Deus não pode parar nem no sábado. Nunca pôde parar. Amém, queridos? Então os sacerdotes violam o templo, o sábado, né? Para vocês, então, eles estão violando. Por quê? Porque eles estão fazendo os sacrifícios das tardes e manhãs, todos os dias, inclusive no sábado. A obra de Deus não para. A lâmpada da menorá não poderia apagar. Então, tardes e manhãs eram trocados os pavios, acendido novamente o fogo com azeite, trocado o azeite, os pães, o altar de incenso.
Amém, queridos? Vocês estão conseguindo compreender como os fariseus, eles não entendiam de fato o que era o sábado? Aí ele continua: pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o próprio templo. Se o templo não poderia parar, então eu sou maior do que o templo. E eu ainda sou o próprio sábado, o Senhor do sábado, né? Vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Eu sou o descanso. Aleluia! Aí ele continua: mas se vós soubesseis o que significa misericórdia eu quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes. Vocês sabiam que não era da vontade de Deus que houvesse todos aqueles ritos cerimoniais no templo, nas festas, enfim? Não era da vontade de Deus nada daquilo. Em Jeremias capítulo 7 está escrito que Deus, quando libertou o povo no Egito e casou com eles no Monte Sinai, Deus não exigiu nada deles, a não ser que obedecessem aos 10 mandamentos. E por causa da infidelidade dos 10 mandamentos, Deus instituiu esses sacrifícios. Por isso, e Deus fala lá em Jeremias 7, eu não tenho prazer nos holocaustos e sacrifícios, não tenho prazer. Eu só quero que vocês obedeçam aos 10 mandamentos, só isso. Então, e quem ama, cumpre a lei. Quem ama o próximo, cumpre a lei. Por isso que ele fala, eu quero misericórdia, não sacrifício. Você se preocupa em fazer aqueles rituais, mas não amam o seu próximo. Meus discípulos estavam com fome. Que mal tem eles comerem? No caso de João aqui, 5 aqui do versículo 1, até agora que estamos meditando, no capítulo 5, Jesus curou um enfermo que 38 anos não podia andar. E eles não estavam nem aí para o enfermo que foi liberto. Estavam preocupados em perturbar o juízo de Jesus. Com inveja deles, com religiosidade, preocupados com os sacrifícios. Eles achavam que fazer aqueles rituais diários os livrariam da condenação. Não livrariam. Se não obedecessem aos 10 mandamentos, seriam condenados, mesmo fazendo diariamente aquele sacrifício. Claro, era uma ordenança os sacrifícios até Jesus. Eles tinham que obedecer o principal, que é os 10 mandamentos, mas continuar fazendo aquele sacrifício. Quer ver um exemplo? Mateus 23, Jesus falando, vocês dão o dízimo do endro, do cominho, né? Vocês fazem todos aqueles rituais que eram obrigações até Cristo Jesus, mas vocês desprezam o órfão, a viúva. Vocês deveriam fazer o bem às pessoas sem omitir aqueles ritos também, porque quem não fizesse aqueles ritos conforme era ordenado também era eliminado. Mas se fizesse só aqueles ritos sem obedecer, também não era salvo. Vocês estão conseguindo compreender, queridos? Por isso Jesus falou, misericórdia quero e não sacrifício. Aí ele continua, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Eu acabei de falar para os irmãos. Então Jesus Cristo hoje é o sábado. Nele se cumpriu o descanso. Quem está nele está em descanso. Aqueles que estão escondidos com Cristo em Deus. A nossa vida está escondida com Ele. Nós habitamos no esconderijo do Altíssimo e descansamos à sombra do Todo-Poderoso. Amém, queridos? E haverá um descanso definitivo, que é na ocasião da sua volta. Mas mesmo assim, vamos continuar sacerdotando as nações, porque a obra do templo não pode parar. Aleluia! Continua. E partindo dali, ainda o texto de Mateus 12, né? E partindo dali, chegou à sinagoga deles. E estava ali, olha aí o bem, Jesus está fazendo mais uma cura. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo, é lícito curar os sábados? Jesus acabou de falar para eles, misericórdia quero e não sacrifício. É lícito curar os sábados? Aí, então nem aí para a pessoa que está doente. Ele lhes disse, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? É muita hipocrisia, né? Para salvar a sua ovelha, vocês salvam, né? Mas
uma pessoa que está enferma para fazer o bem a ela? Não. Aí ele continua. Verso 12. Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, é por consequência lícito fazer bem aos sábados. E Jesus curou aquele homem. Amém, queridos? É isso. Estou conseguindo compreender que até mesmo no sábado não era proibido fazer o bem aos sábados. Dar de comer para quem precisa, ministrar, ser bênção para outras pessoas, estar em família, abençoar. Nada disso. Por quê? Porque os próprios sacerdotes violavam os sábados. Não violava nada mais por causa do serviço no templo que não podia parar. Amém, queridos? Estou sendo repetitivo para vocês poderem compreender que no sábado nós podemos continuar fazendo a obra de Deus. Sempre pôde fazer na época, quanto mais agora. Agora nosso sábado é espiritual, todos os dias. Não há um dia específico para Deus, todos os dias. É o domingo, é o sábado. Não, qualquer dia. A nossa vida é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É a nossa vida. Sacrifícios que Deus aceita, de louvor, que frutos de lábios que confessam o nome de Jesus. Amém, queridos? Verso 19, agora sim dando continuidade. João 5, a partir do verso 19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir o Pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o Filho semelhantemente o faz. Então Jesus foi a exata expressão do Pai. Tudo que Jesus fez foi da vontade do Pai. Então Jesus não poderia fazer nada além do que o Pai o outorgasse para fazer. Verso 20. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e mostrará obras maiores do que estas. Quando nós meditamos nos versículos, quando nós meditarmos, melhor dizendo, nos versículos 28 e 29, nós vamos entender que obras maiores são estas. Vamos ler aqui rapidinho, um pouco mais adiante, João capítulo 5, dentro do seu contexto, versos 28 e 29. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Vamos lá. É muita anotação, meus irmãos. Está aqui. Verso 28. Me ajuda, Jesus. Aqui. Não vos maravilheis disto. João 5, 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Essas são as obras maiores. Então aquilo que Jesus fez foram obras maravilhosas, mas obras maiores ainda lhes mostrarei, que é exatamente na ocasião da volta de Jesus. Amém, meus irmãos? Tremendo, né? Continuando, verso 21. Vou ler de novo o verso 20. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará na ocasião da volta de Jesus, para que vos maravilheis. Verso 21. Cristo em nós, né? Esperança da glória. Será uma glória maravilhosa, meus irmãos, a volta de Jesus. Para nós, salvação, redenção. Para os ímpios, juízo, condenação. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, está vendo o contexto? Até aqui no verso 21 é esse contexto que eu falei para os irmãos. Essas obras maiores. Pois, está falando dessas obras maiores. Pois, assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica a quem quer. Meus irmãos, aqui tem muitas verdades. Quem ressuscita os mortos? Ele está dizendo aqui que é o Pai. Está falando acerca do Pai que ressuscitou a Jesus. O Espírito do Pai ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Então, assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, porque Jesus sabia que o Pai iria ressuscitá-lo dentre os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Nós temos uma passagem aqui, deixa eu ver se eu anotei. Anotei. 1 Coríntios 15, 45.
Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, Jesus, espírito vivificante. E é exatamente o espírito vivificante que vai glorificar o nosso corpo. Que espírito é esse? O espírito de Jesus Cristo, unido ao Pai. Porque o Pai ressuscitou a Jesus. E quem vai nos ressuscitar? O mesmo espírito que ressuscitou a Jesus, o espírito do Pai. Só que juntamente com o Filho. Na série que nós meditamos já um tempo atrás sobre o Espírito Santo, nós aprendemos que Jesus Cristo é Ele, unido ao Pai, que é o outro Consolador. Na época de Jesus, só existia o Pai como Espírito Santo. Porque Jesus abriu mão de ser Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, esvaziou-se. Ali ele tornou-se em forma de servo, semelhante a homens. Ele não deixou em essência de ser Deus, mas abriu mão dos atributos de Deus. Então o Espírito do Pai era o único Espírito que estava em Jesus. Porém, quando Jesus ressuscitou, o que Jesus orou em João 17? Restitui-me, ó Pai, com a glória que eu tinha contigo antes do mundo existir. Então, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele foi restituído com a glória que ele tinha com o Pai. Todo o poder foi dado a ele novamente. Nele habita hoje, só que corporalmente, toda a plenitude da divindade. Antes, Jesus era só Espírito junto com o Pai. Hoje, Jesus Cristo continua, voltou a ser Espírito com o Pai, mas hoje ele tem um corpo. Esse é o outro Consolador, queridos. Não é uma terceira pessoa, diferente do Pai e do Filho. É o Pai e o Filho unidos. Por isso que é outro Consolador. Outro dele mesmo. Conseguem compreender? Na época, o Espírito Santo era só o Pai. Depois que Jesus ressuscitou, é o Pai e o Filho habitando em nós, nessa unidade de Espírito maravilhosa. Por isso que é o outro Consolador. Então, o mesmo Espírito vai vivificar a gente, só que unido com o Filho. Porque o Filho, ele é Espírito vivificante. É Ele quem vai nos ressuscitar dentre os mortos. O Pai ressuscitou o Filho e o Filho vai nos ressuscitar. Mas é claro, quem tem o Filho tem o Pai. Tanto que tem um texto aqui de Romanos 8, falando acerca da ressurreição do nosso corpo, da glorificação, melhor dizendo, do nosso corpo. Ele fala do Espírito do Pai e do Filho, no mesmo contexto. Vamos ler? Vós, porém, Romanos 8, versos 9 a 11. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Aí ele explica que Espírito é esse. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, o Espírito do Pai. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha aí. Quem é o Espírito? O Espírito de Deus e o Espírito de Cristo, unidos. Olha de novo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus, o Espírito do Pai, habita em vós. O Espírito do Pai está em nós. Também o Espírito do Filho. A unidade dos dois forma o Espírito Santo. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O Espírito Santo é o Pai e o Filho unidos habitando em nós. É isso que Jesus prometeu em João capítulo 14, verso 23. Eu e o Pai viremos até ele e faremos nele morada, a morada do Espírito Santo. O Pai e o Filho unidos. 1 João capítulo 1, verso 3. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. Marido e mulher, uma só carne. Pai e Filho, um só Espírito. Aí ele continua. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Ele é mortal ainda por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Porque o Espírito de Deus, ele é um conosco no nosso espírito, meus irmãos. Amém? Aqueles que se unem ao Senhor, é um espírito com ele. Por isso que o nosso espírito vive por causa da justiça. Porque o nosso espírito é vivo, porque é um com o Senhor. Mas o nosso corpo ainda é mortal. Aí no verso 11, e se o Espírito, que dentro do contexto nós já vimos aqui que é o Pai e o Filho unidos, e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus vivificará também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em nós habita. Amém, queridos? Tremenda essa passagem. Então, por isso Jesus falou no verso 21, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, porque foi o Pai que ressuscitou a Jesus,
assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Amém? Verso 22. E o Pai a ninguém julga. Não é o Pai quem julga. Olha só quem julga aqui. Mas ao Filho confiou todo o julgamento. Então, pois é Jesus quem vai fazer todo o julgamento. Na ocasião da sua volta, o tribunal dele, que ele vai julgar os salvos que foram ressuscitados na primeira ressurreição, juntamente com os vivos no final da grande tribulação, glorificados, para dar a eles galardão, e vai julgar o restante que sobraram, os marcados pela besta, que sobreviveram na batalha do Armagedon, para jogar no lago de fogo, juntamente com o anticristo, e as nações que restarão, que não são novas criaturas, não terão seus corpos glorificados, mas que não aceitaram a marca da besta e ainda por cima ajudaram o povo perseguido. Esses vão ter direito a entrar no reino milenar, para serem sacerdotados pela igreja glorificada. Serão mortais, mas viverão aqui na terra por 1000 anos. Obviamente não vão ter 1000 anos de vida, mas terão uma longevidade. Não trabalharão como trabalhamos hoje, com suor do rosto, não vai mais ter suor do rosto. Então, haverá esse tribunal na segunda vinda de Jesus para julgar tudo isso. E após o milênio, haverá um outro tribunal em que o próprio Jesus também vai julgar. Vai ressuscitar todos aqueles que morreram condenados para serem jogados no lago de fogo e aqueles que não participaram do milênio para entrarem no reino eterno. Então, o tribunal é Jesus quem vai julgar, porque o Pai confiou ao Filho todo o julgamento. Então é Jesus quem vai julgar na sua segunda vinda para o milênio e após o milênio. É Jesus quem vai julgar. É isso que Jesus falou aqui. O Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Tanto que o apóstolo Paulo, em Atos 17, verso 31, está escrito lá: porquanto tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo. Está falando acerca do Pai. O Pai, Deus, esse Deus desconhecido aqui, lembra em Atenas, o apóstolo Paulo viu lá um altar a um Deus desconhecido, e foi ali que o apóstolo Paulo entrou para falar acerca do único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, né, a quem ele enviou, que também é Deus. Então ele fala lá nesse contexto: porquanto tem determinado esse Deus desconhecido, Criador de todas as coisas, porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. Jesus Cristo, um homem, com o corpo glorificado. Amém, queridos? Então ele vai julgar o mundo por meio de Jesus, por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Esse Pai ressuscitou a Jesus dentre os mortos e confiou ao Filho todo o julgamento. Foi aí que teve um problema lá na cidade, né? Quando o apóstolo Paulo começou a falar de ressurreição, eles não acreditaram, né? Enfim. Mas é isso. O Pai confiou ao Filho todo o julgamento. Amém, queridos? Verso 23. A fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então os fariseus estavam desonrando o Filho. E eles tinham por Deus, né, o único Deus verdadeiro, mas se estava desonrando o Filho de Deus, então eles estavam desonrando o Pai. Então eles achavam que tinham Deus como Pai, mas na verdade eles não tinham Deus. E quem não tem Deus tem diabo. Por isso que eles eram filhos do diabo. Porque quem tem o Pai precisa ter o Filho. E quem tem o Filho tem o Pai. Tanto que em 1 João capítulo 2, versos 22 e 23, o próprio João na sua carta, o que ele fala? Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Messias? Que Jesus é o ungido, o Filho de Deus? Este é o anticristo. Então o espírito do anticristo nega o Filho e também nega o Pai. Olha só como ele fala. É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e também nega o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Exatamente o que o Senhor Jesus falou aqui em João
5:23, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Esse é o espírito do anticristo, que nega não somente o Cristo, mas também o seu Pai. Tá vendo, meus irmãos, como é simples entender a divindade? Que só é composta por duas pessoas, Pai e Filho? O Espírito Santo é a unidade deles, é algo que emana deles. É muito simples, meus irmãos. Se nós lermos a Bíblia de forma correta, nós vamos entender tudo isso. Amém, queridos? Então, quem honra o Filho, quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então, podemos adorar o Filho? Claro, com certeza. Porque quem adora o Filho está adorando ao Pai. Porque tudo passa pelo Filho. Então, o Filho, sim, é digno de adoração, tanto quanto o Pai. Então, tanto faz eu me ajoelhar diante do Pai ou diante do Filho. Na verdade, Ele é o nosso único mediador entre Deus e os homens. Nós só podemos chamar Deus de Pai por causa do sacrifício do Filho, por causa do seu Espírito que habita em nós. Amém, queridos? Então, que nós possamos adorar a Jesus cada vez mais. E quem adora Jesus, na beleza da sua santidade, também adora o Pai, em espírito e em verdade. Amém, queridos? Glória a Deus pelo Pai, e pelo Filho, e pelo Espírito Santo, que procede deles. Glória a Deus. Então, na próxima gravação, nós daremos continuidade, se Deus quiser, a partir do verso 24. Amém, queridos? Até a próxima gravação, então. Que o Senhor nos abençoe.